Boa noite, irmãos. Vamos começar com mais uma aula. Hoje é a 6ª aula do curso de Escatologia. Na aula passada nós já entramos no capítulo 3, que fala da profecia das 70 semanas de Daniel. Então nós vimos que essas semanas são semanas de anos. Vimos também que elas se subdividem em 3 partes. O primeiro período são 7 semanas, ou seja, 49 anos. O segundo período são mais 62 semanas de anos, que são 434 anos. E o último período, 1 semana, que é 7 anos. Na aula passada também já expliquei todo o contexto em que o profeta Daniel recebeu essa profecia. O contexto em que ele achava ali, ele descobriu que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. E na época em que ele estava estudando as escrituras e teve essa conclusão, já estava no cativeiro há mais ou menos 67 anos. Então ele entendeu que daí a mais ou menos 3 anos o cativeiro babilônico terminaria. Por isso que ele começou a fazer uma oração intercessória, se colocando como representante da nação, pedindo perdão dos pecados da nação, porque ele sabia que o arrependimento era um pré-requisito para que o povo judeu fosse restaurado de volta em sua própria terra. Então, o anjo Gabriel veio e lhe interrompeu essa oração, porque ele estava achando que ao final desses 70 anos, quando o cativeiro terminasse, o povo já iria começar o reino messiânico, quando voltassem lá para Israel. Então o anjo Gabriel veio para ele revelar que o reino messiânico não começaria logo após o término desses 70 anos, mas sim após um período de 490 anos, ou seja, 70 semanas de anos. E quando começou a contar esse período? A partir da ordem que mandava restaurar e reconstruir Jerusalém, lá em 444 a.C., que o rei Artaxerxes deu essa ordem. Nós podemos acompanhar isso lá em Neemias, no comecinho do livro de Neemias nos mostra isso. Então, nas primeiras 7 semanas, ou seja, os primeiros 49 anos, a Bíblia profetizava que Jerusalém e toda a cidade seria reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Essa primeira parte já se cumpriu. Depois a Bíblia continua profetizando que mais 62 semanas depois, ou seja, mais 434 anos depois, chegava a vinda do Messias. Eu também já expliquei na aula passada que isso se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém, lá em 33 depois de Cristo, e foi recebido pelo povo judeu, quando ele entrou ali montado num jumentinho, e as pessoas o receberam com folhas de palmas, dizendo: bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, filho de Davi. Então, ali se cumpriram as primeiras 69 semanas. E aí nós entramos na parte da profecia que fala os eventos entre a semana 69 e a 70. Eu também já passei na aula passada, mas vamos recapitular um pouquinho. Podem abrir na página 61. Bem aqui no finalzinho, o título que diz Eventos entre a 69ª e a 70ª semana. Vou ler para os irmãos. Lemos em Daniel 9:26 que, depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim ou até o tempo do fim, e desolações foram decretadas. Após as 62 semanas, o ungido, o Messias, iria morrer, e depois de algum tempo Jerusalém seria invadida e destruída pelo Império Romano, o que ocorreu de forma literal em todos os sentidos no ano 70 depois de Cristo. Embora o primeiro e o segundo bloco de semanas tenham sido ininterruptos, a Escritura ensina que o terceiro bloco de uma semana não seguiria imediatamente o segundo bloco. De acordo com Daniel 9:26, 3 coisas deveriam ocorrer do segundo bloco de 62 semanas, depois do segundo bloco, e antes do início do terceiro bloco de uma semana. Então a Bíblia nos profetiza que 3 eventos deveriam ocorrer depois do término da semana 69
e antes do início da última semana de anos, que eu estou falando, né? Que é a semana 70. Quais são esses 3 eventos? Primeiro, o Messias seria morto, né? Isso ocorreu quando? Uma semana literal, né? 7 dias depois de quando Jesus entrou em Jerusalém. Se vocês olharem lá no Evangelho, né? Principalmente Mateus, uma semana depois de ter entrado ali em Jerusalém, o texto escrito lá em Mateus 21, foi quando ele foi crucificado, que era a Páscoa judaica. Então esse primeiro se cumpriu um pouquinho tempo depois. Mas e o segundo evento? Jerusalém e o templo seriam completamente destruídos por um povo estrangeiro, e essa invasão seria semelhante a uma inundação. Então, esse segundo evento já demorou bem mais, porque Jesus foi crucificado no ano 33 depois de Cristo, mas a destruição de Jerusalém só ocorreu no ano 70. Então, com isso, nós percebemos que há um intervalo de 37 anos entre o primeiro evento e o segundo evento. Alguns grupos, como amilenistas ou até pós-tribulacionistas, eles tentam argumentar dizendo que todas as 70 semanas já se cumpriram, já ocorreram na história. E aí eles colocam esses últimos 7 anos dividido aí em 3 anos e meio no ministério de Jesus, os outros 3 anos e meio no início da igreja primitiva, e dizendo que já se cumpriu tudo. Mas a Bíblia nos revela aqui nesse versículo 26 de Daniel 9, que deveriam ocorrer esses 3 eventos entre o final da semana 69 e o início da 70. E olha a grande distância de tempo que tem entre um evento e outro. Porque a crucificação de Jesus, tudo bem, 7 dias depois, né, poderia ser considerado contínuo. Mas de 33 depois de Cristo para 70 depois de Cristo, quando ocorreu o segundo evento, passaram-se 37 anos. Então, como pode dizer que o cumprimento foi contínuo, se entre o primeiro e o segundo evento há um hiato de 37 anos? Isso já comprova que a duração não é contínua, que ao final da semana 69 houve uma pausa para que esses 3 eventos ocorressem. E essa pausa só vai terminar para dar início a essa última semana de anos após o término desses 3 eventos. Então, o segundo foi a destruição de Jerusalém. E qual é o terceiro? A Bíblia fala que a Terra Santa entraria num estado de constante falta de paz até o início da última semana de Daniel, os últimos 7 anos. E é o que nós vemos que ocorreu na história, porque na antiguidade os judeus brigavam com os romanos, tanto que chegou nessa guerra no ano 70. Depois, por mais algumas décadas e séculos, ainda brigaram com os romanos ali. Os romanos tiveram tentativas de retomar Jerusalém de volta, reconstruir o templo, ali na antiguidade mesmo, no século II. Mas o Império Romano sufocou essa rebelião e inclusive impediu a entrada de judeus na cidade de Jerusalém, rebatizou a cidade com o nome de Aelia Capitolina, uma homenagem ao deus Hélios, o deus do sol. Então, tornou uma cidade pagã, inclusive construiu um templo que existiu por algum tempo ali, um templo pagão, no lugar onde era o templo de Salomão, na antiguidade. E aí, depois da queda do Império Romano, pouco tempo depois, houve a ascensão dos muçulmanos. Os muçulmanos árabes começaram a dominar aquela região. Então, houve ali guerras primeiros que os muçulmanos fizeram para conquistar aquele território. E aí, durante toda a Idade Média, ocorreram as chamadas cruzadas, onde os católicos europeus levantavam exércitos para arrumar em direção a Jerusalém, para tomar Jerusalém das mãos dos árabes muçulmanos. Essas eram as cruzadas que ocorreram aí várias vezes pela Idade Média. E atualmente nós vemos ali a guerra entre judeus e árabes, judeus e palestinos, que depois da criação do novo Estado de Israel em 1948, que nós vamos ver lá no capítulo 5, a guerra continua com esse novo grupo. Então a profecia está se cumprindo. Aquela terra, depois da destruição de Jerusalém, nunca mais teve paz por um longo período. Aquela terra sempre esteve envolvida em guerras e mais guerras por toda a história. E isso cumprindo o versículo 26 de Daniel 9. E o que é essa pausa? Jesus, lá em Lucas 21, versículo 24, quando ele profetizava a destruição de Jerusalém, que iria ocorrer no ano 70, ele disse assim: Jerusalém seria invadida
os judeus cairiam pelo fio da espada, então os judeus teriam que fugir de Jerusalém, e Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo deles, os gentios, se cumpra. Então, o próprio Jesus profetizou que depois da queda de Jerusalém, ela seria pisada por não-judeus, habitada por não-judeus, até que o tempo deles terminasse. E o que é esse tempo dos gentios? O que é esse hiato nas 70 semanas de Daniel, entre a semana 69 e a 70? É a chamada era da igreja, a chamada dispensação da graça, né? O próprio apóstolo Tiago, lá em Atos 15, no concílio de Jerusalém, quando eles estavam discutindo ali se o cristão, aquele que se convertesse a Cristo, se ele deveria seguir a lei de Moisés igual os judeus seguiam ou não, né? E aí entenderam que não deveria seguir, isso está lá em Atos 15. Então Tiago, ele toma a palavra em um determinado momento e fala assim, que agora ele havia entendido que na atual era, na atual dispensação, Deus havia deixado de lado os judeus para reunir dentre todas as nações um povo para si, um povo para o seu nome, formado de pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E que após isso, ou seja, quando essa missão estiver concluída, é que ele vai restaurar, vai levantar novamente a tenda caída de Davi, ou seja, a nação de Israel. Então o próprio apóstolo Tiago, ele revela ali o plano de Deus, que na atual era Deus deixou Israel de lado para levantar um grupo de pessoas para o seu nome, para si mesmo, formado de todas as nações, e este grupo é a igreja de Jesus Cristo. E quando esta missão estiver concluída, é que ele vai se voltar para Israel novamente. E quando essa missão vai se concluir? Vai se concluir com o arrebatamento da igreja. Quando Deus, só Deus que sabe exatamente quando vai acontecer, né? Mas no momento em que Deus constatar que a igreja já está pronta, a noiva já está totalmente adornada e pronta, né? Todos aqueles que hão de fazer parte dela já se converteram, é o momento em que ele vai arrebatar a sua igreja. E arrebatando a igreja, conclui-se essa missão de levantar esse povo que Deus queria. E aí ele pode retomar o seu plano com os judeus. E qual vai ser a primeira etapa de retomar esse plano? O início da última semana de Daniel, né? E Daniel 9:27 fala como será esse início. Vocês podem abrir o livro na página 65. Tem um tópico aqui, terceiro bloco, uma semana. Daniel 9:27 diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, né? Ou seja, 7 anos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, qual evento dará início ao período tribulacional? Muitos acham que é o arrebatamento, mas não é exatamente o arrebatamento, porque o arrebatamento ocorrerá antes do início da tribulação, conforme a visão pré-tribulacionista que é a que nós cremos, né? Mas não sabemos quanto tempo antes. Pode ser um dia antes, uma semana antes, ou pode ser até um mês ou 2 antes do início da tribulação. É um período de tempo indefinido, né? E também é bastante coerente pensar que do arrebatamento para o início da tribulação tem um pequeno intervalo, porque milhares e milhões de pessoas sumindo de uma vez no mundo inteiro vai causar um grande caos global. Então vai demorar um tempinho para o mundo se recuperar desse baque, né, desse choque, e se conseguir se reorganizar de novo, né? Mas o que efetivamente dará início à tribulação? A Bíblia fala que aparecerá no cenário mundial um grande líder, um líder político, que conseguirá fazer um acordo de paz entre judeus e árabes, lá no Oriente Médio, né? Provavelmente os palestinos, os árabes palestinos. Então, através do intermédio desse líder mundial, ele vai conseguir um acordo de paz por 7 anos entre judeus e árabes, né? E eu pergunto para vocês, isso não é o que o mundo está querendo há um tempão? Que apareça alguém ali que consiga trazer a paz no Oriente Médio?
Só que o mundo não sabe, porque não conhece a Escritura, que a Bíblia já nos profetizou que a única pessoa que vai conseguir efetivamente fazer um acordo de paz ali que seja cumprido é o anticristo. Então, esse líder mundial se levantará, aparecerá no cenário mundial e conseguirá forjar um acordo de paz entre judeus e árabes, e esse acordo ser efetivamente cumprido, será o próprio anticristo. E depois nós vamos ver no capítulo 7, quando eu falar do anticristo, por que os judeus vão tão facilmente aceitar fazer um acordo através dele? Porque os judeus vão achar que esse anticristo é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo. Porque eles rejeitam Jesus como Messias, eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias. Então eles vão acreditar que essa pessoa que é o anticristo, na verdade, é o Messias judeu que ainda não tinha vindo. E crendo que ele é o Messias, vão se sujeitar ao que ele ordenar. E por isso que o acordo será tão facilmente feito. Mas o que a Bíblia nos profetiza? Continuando aqui, vou ler de novo o versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. No meio da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Sacrifício e oferta era realizado no templo. Então isso implica que no meio desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois, o templo lá de Jerusalém já tem que ter sido reconstruído e os sacrifícios já têm que ter voltado a ser realizados. Porque o texto fala que ele ordenará que seja interrompido esse sacrifício no templo. Então, o mais coerente é entender que o templo será reconstruído na primeira metade da tribulação. Isso eu vou falar com mais detalhes no capítulo 7. Através desse acordo de paz, eles vão entrar em harmonia, digamos assim, para permitir que o templo seja reconstruído. E aí, quando ele já tiver sido reconstruído e já estiver em funcionamento, algo vai acontecer, quando eu vou falar agora o que é, vou deixar para o capítulo 7, que vai fazer com que ele quebre esse acordo de paz. E aí ele vai quebrar esse acordo de paz, ordenar que os judeus interrompam os sacrifícios, e o texto continua dizendo: e numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Quando nós conciliamos esse texto com Daniel 11, que fala novamente sobre isso, 2 Tessalonicenses 2, que também fala a respeito do anticristo, e o próprio livro de Apocalipse, capítulos 13, 14, nós entendemos que esse sacrilégio terrível, ele vai se assentar num trono no templo de Jerusalém e ordenar que todos o adorem como se ele próprio fosse Deus, como se ele fosse um Deus. E além disso, ele colocará a sua imagem no templo e ordenará que todos o adorem a imagem também. E aquele que não o fizer será morto. Então esse é o sacrilégio terrível que o anticristo colocará sobre o templo, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Por quê? Lembra lá atrás que nós vimos na aula passada que as 70 semanas de anos eram para realizar 6 propósitos? Quem lembra os 6? Dar fim à transgressão, dar fim a toda a rebelião contra Deus, acabar com o pecado, acabar com a iniquidade, que é a natureza caída do ser humano. Esses 3 primeiros propósitos foram iniciados na primeira vinda de Jesus com a sua morte na cruz. E os outros 3? Selar a visão e a profecia, trazer a era de justiça, que é o próprio reino messiânico, e ungir o Santo dos Santos, o Santíssimo, que é o lugar santo do templo. Então, lembra que nós vimos na aula passada que ao término desses 490 anos, o que iria começar? O próprio reino messiânico. E é por isso que o texto diz aqui, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Porque quando vai começar o reino messiânico na terra? Quando o Messias voltar. É obrigatório que o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, volte a esse mundo para dar início ao reino messiânico. Então, quem vai destruir o anticristo e seu governo? O próprio Messias em sua volta, em seu retorno. Este é o fim que o texto diz, o fim que lhe está decretado. Porque ao final desses 7 anos, Jesus Cristo volta, destrói o anticristo e seu governo mundial e dá início ao reino messiânico, o milênio profetizado em todo o Antigo Testamento. Mas vamos ver isso com mais detalhes aqui na conclusão. Eu vou ler para vocês. Página 66.
Conclusão: é óbvio que o reino messiânico só poderá ser estabelecido com o Messias governando como rei, com seu trono em Jerusalém. Isso implica que o Messias deve se manifestar no final da 70ª semana, e esta manifestação deve ser física e visível a todos. Porém, a profecia das 70 semanas ensina que o Messias seria morto depois da 69ª semana. O único jeito de conciliar essa informação é deduzir que Daniel estivesse falando em duas manifestações distintas. Porque se ao final da semana 69 a profecia diz que o Messias ia morrer, mas depois ao final da última semana diz que o reino messiânico ia começar, o Messias precisa vir de novo para o reino messiânico começar. Então, de uma forma implícita, o texto de Daniel ali já falava de duas vindas do Messias, duas manifestações do Messias. E quais são elas? Uma delas para morrer como um sacrifício pelo perdão dos pecados dos homens. Está profetizado em textos como Salmo 22, versículos 16 a 18, Isaías 53, versículos 4 a 9. E outra para vir como o grande rei Messias, filho de Davi, que vai vencer o mal e iniciar o reino messiânico. Isso está lá em Gênesis 49, Salmo 2, Salmo 89, Salmo 110, Isaías 11, Daniel 7, entre vários outros textos. Porém, como ele foi morto após a 69ª semana, para poder se manifestar novamente, é necessário que ele ressuscite. E isso também já estava profetizado na Bíblia, que o Messias iria morrer e ressuscitar. Isso está lá no Salmo 16, 10, Isaías 53, versículos 10 a 12 e Oséias 6, 2. Oséias é bem interessante que ainda diz que é o terceiro dia. Depois vocês podem confirmar o texto, entre esses textos que falam da ressurreição do Messias, o de Oséias ainda diz que é no terceiro dia, para mostrar que é bem completo. Através dessa análise da profecia das 70 semanas de Daniel, podemos concluir que são 7 tópicos. Primeiro, o Messias veio 483 anos lunares depois do decreto de Artaxerxes. Isso corresponde a 33 depois de Cristo. Segundo, ao fim desta manifestação messiânica, ele foi morto. Terceiro, depois de sua morte, ocorreu a destruição de Jerusalém e do templo. Isso foi no ano 70. Depois da destruição de Jerusalém e do templo, começou um tempo de ausência de paz permanente sobre Jerusalém até o início da 70ª semana. E cronologicamente é nesse tempo que nós estamos. Nós estamos vivendo nesse período, nesse ato, onde a Terra Santa vive esse estado de constante falta de paz. Então, na ordem cronológica, qual é o próximo evento ainda futuro? O quinto aqui. A 70ª semana ocorrerá com a assinatura de um acordo entre Israel e um grande líder político dos gentios. Sexto, 3 anos e meio depois de assinado, esse acordo será rompido, os sacrifícios do templo cessarão, o templo será profanado e haverá grande perseguição contra Israel por 3 anos e meio. Essa perseguição nós vamos ver também lá no capítulo 7, que ela é retratada em Apocalipse 12, com a passagem ali da mulher e o dragão, a simbologia ali da mulher e o dragão. Sétimo, no fim desses 7 anos, o líder gentio será destruído e o reino messiânico será estabelecido. Isso implica na ressurreição e numa segunda vinda do Messias. Então esses são os 7 pontos. Essa análise nos comprova que o Messias veio em 33 depois de Cristo, morreu e ressuscitou antes do ano 70 depois de Cristo. Também comprova que o Messias voltará no fim dos 7 anos de tribulação para destruir o anticristo e estabelecer o reino messiânico. O único homem que se encaixa em todos esses fatos é Jesus de Nazaré. Isso prova que ele é o Messias que está destinado a vir novamente e estabelecer o reino messiânico como o rei Messias, filho de Davi. Então, uma das utilidades da profecia das 70 semanas de Daniel é evangelizar judeus, porque os judeus reconhecem o livro de Daniel como inspirado e a profecia das 70 semanas aponta diretamente para Jesus. E Jesus é o único candidato que pode cumprir essa profecia, porque a Bíblia diz o que? Ao final das 69 semanas, o Messias entraria em Jerusalém. Então, se o final das 69 semanas é o ano 33 depois de Cristo,
E ele fala, e depois o Messias seria morto e Jerusalém seria destruída. Jerusalém foi destruída no ano 70. Então isso torna obrigatório que nesse intervalo entre 33 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, tenha que ter aparecido alguém afirmando ser o Messias, que entrou em Jerusalém e foi crido por muitos. E o único candidato que se encaixa perfeitamente com essa profecia é Jesus de Nazaré. Então, quando você mostra para um judeu que isso se cumpriu em Jesus de Nazaré, perfeitamente como foi profetizado, isso é um forte argumento de que ele é o verdadeiro Messias, porque só tem 3 opções: ou ele é o Messias, ou a profecia está errada, e aí você acaba com a inspiração do livro, e o judeu também não vai aceitar isso, ou o Messias nunca vai vir, porque ele já teria que ter vindo e não veio. E como as outras 2 opções são incoerentes, só falta crer que Jesus é o Messias. Muitos aqui dos alunos faltaram na aula passada, E eu percebo que uma parte bem importante da matéria vocês perderam na aula passada, que foi justamente o fundamento desse capítulo. Por isso eu imagino que uma boa parte do que eu falei vocês não entenderam bem. Estou errado? Então, procurem não faltar. Então, mas é que não deu tempo de avisar, porque eu também só fiquei sabendo depois da aula, mas a aula foi ali do outro lado, e o outro lado estava com a luz acesa. A gente até procurou ficar lá na frente, ficar tentando olhar, acompanhar. Depois eu até escrevi um bilhetinho e coloquei aqui na caixa do correio, assim, colado na frente, avisando que a aula seria ao lado, mas realmente foi um desencontro aí. Mas o que eu peço para vocês que não vieram é que assistam o vídeo da aula, que já está postado no YouTube desde a quarta-feira da semana passada. É só procurar lá, a quinta aula, foi acho que dia 26, E aí assistam ele direitinho, é só procurar meu nome, Gabriel de Oliveira Porto, lá no YouTube, você vai achar o meu canal, tem vídeo de todas as aulas que já foram dadas, que são esses que eu estou gravando, E assistam o vídeo direitinho, mesmo assim, se ainda tiver alguma dúvida, vocês tentem chegar um pouquinho mais cedo antes da aula e tirar as dúvidas comigo no início da aula, tá ok? Mas de qualquer forma, vocês gostariam de perguntar alguma coisa para tentar elucidar um pouco aí? Não? Fala, Machado. Sabe se o anticristo já nasceu? Alguma coisa indica? Olha, isso é bastante especulativo, então não temos como ter certeza. Mas aí, o meu ponto de vista pessoal, como estudioso do assunto, não como professor nem como pastor, para uma pessoa ter grande aceitação, assim, como é que eu posso dizer? Ela aparecer como um grande líder mundial, devemos ter em mente de que ele tem que ter pelo menos 30 anos para cima. Principalmente porque para ser reconhecido como Messias, pelos judeus, a lei judaica, a tradição diz que para ser considerado um rabino você tem que ter no mínimo 30 anos. Inclusive foi por isso que Jesus esperou ter 30 anos para começar o ministério, porque ninguém pode ser ordenado, digamos assim, rabino antes dos 30. E se for pensar que quando os eventos ocorrerem ele tem que ter 30 anos ou mais, porque se ele vai ser um falso Messias, esse pré-requisito ele tem que cumprir para ser convincente para os judeus, Se nós pensarmos que ele ainda não nasceu, nós teríamos que ter em mente a ideia de que esses eventos vão ocorrer daqui a 30 anos ou mais. E na minha opinião não vai demorar tudo isso. Então a minha opinião pessoal é que é mais provável que ele já tenha nascido do que ainda não tenha nascido. Tá? Jesus ele vai voltar antes de todos, E falar de Jesus, certo? Fala mais alto. Jesus não vai voltar antes de todos ouvirem falar de Jesus, certo? Isso é a volta física no fim da tribulação. Agora o arrebatamento não é obrigado a cumprir esse pré-requisito. Na aula de teologia passada, a professora falou que uma estimativa de 5%, todo mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Existe essa estimativa? Normalmente a Junta de Missões Mundiais, a CEPAL, que faz esse tipo de estimativa, mas ela é muito especulativa, porque assim,
Se tem um país que é fechado para o Evangelho, um país ali do Oriente Médio, do sul da Ásia ou norte da África, então, se o país é fechado para o Evangelho, não tem missionário, eu tenho que colocar que 100% daquela população é contada como não evangelizado. Mas e se de repente, dentro daquela população, alguns deles assistiram a algum programa de TV, algum programa em vídeo ou DVD, ouviram algo pelo rádio, ou até os poucos, né, mas tem também, acessaram alguma coisa na internet. Tudo isso são formas de evangelização. Então a pessoa pode ter ouvido o Evangelho pela internet, pelo rádio, pela televisão, tem várias formas. Então, em verdade, só Deus sabe realmente quem já foi evangelizado e quem ainda não foi. As organizações humanas tentam fazer essas estimativas, mas são muito especulativas. Não tem como ter um fundamento de que é garantido isso. Porque você vai pegar um país que não foi evangelizado e colocar 100% daquela população no povo evangelho. Como é que você sabe? Então fica muito especulativo. Amém? Mas assim, na verdade tem lugares que não entram nem meio de comunicação. Suponhamos que uma tribo, sei lá o quê, não tem meio de comunicação. Pode ser que esse povo inteiro não ouviu falar de Jesus. Sim, nesse caso sim. Mas isso daí é mais para exceção do que para regra. Grupos assim completamente isolados. Então, essas estimativas, elas não levam em consideração só esses grupos. É lógico que ainda tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho, mas não temos como saber certinho quantos. E como é que você vai saber se veio um missionário de outro país que você nem sabe e ficou naquela tribo por um tempo, evangelizou toda a tribo e depois foi embora? E ninguém nem ficou sabendo. Isso é muito comum, de outros países mandarem missionários para lugares afastados. Então, pessoal, vamos concluir aqui o capítulo 3. Já vamos prosseguir com o capítulo 4, que são as profecias dos impérios mundiais. Nesse capítulo, nós vamos estudar as profecias descritas nos capítulos 2, 7 e 8 do livro de Daniel. Então, ainda vamos ficar dentro do livro de Daniel. Tem 2 capítulos só de profecias do livro de Daniel. Ele é um livro muito rico em profecias bíblicas. Para vocês terem uma ideia, mais da metade do conteúdo do livro de Daniel é profético. Porque dos seus 12 capítulos, pelo menos 7 são proféticos. 7 inteiros são proféticos. E outros têm partes proféticas, como o capítulo 5, por exemplo. Mas, e também ele tem muitos paralelos com textos que depois nós vamos ver de novo lá no livro de Apocalipse, até outros livros. Por isso, entre os estudiosos da escatologia, ele é até conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, que ele tem um paralelo muito grande com o livro de Apocalipse. Inclusive, no final desse capítulo, vocês vão ver que eu coloco vários trechos assim, um trecho do texto do livro de Daniel e outro trecho do livro de Apocalipse, os dois falando exatamente da mesma coisa. Mas ainda dentro desse assunto, vamos entrar nas profecias dos impérios mundiais. Vou ler aqui para vocês o início. Antes de ter recebido do anjo Gabriel a profecia das 70 semanas, Daniel recebeu 2 profecias muito importantes. Uma foi a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve sobre uma grande estátua feita de diversos metais. A outra foi uma visão que o próprio Daniel teve sobre 4 animais. Ambas têm o mesmo significado. Elas falam a respeito de todos os grandes impérios mundiais que surgiriam a partir do Império Babilônico até a chegada do Reino de Deus, o Reino Messiânico ou Milênio. Então, o primeiro que nós vamos ver é o texto de Daniel 2, que fala dessa visão da grande estátua. Vou ler para vocês. Visão da grande estátua. O capítulo 2 de Daniel relata o sonho que o rei Nabucodonosor teve a respeito dos 4 últimos impérios mundiais. Como nem o rei nem os seus sábios foram capazes de entender e interpretar esse sonho, Daniel foi chamado para interpretá-lo.
Eu vou contar um pouquinho mais da história dessa profecia. Aconteceu o seguinte: o rei Nabucodonosor, ali nessa época, de uma forma bem semelhante ao que o faraó teve ali na época de José do Egito, ele tinha constantemente um sonho, por várias noites seguidas, e ele não conseguia entender o que aquele sonho significava. Então, ele chamou todos os seus adivinhos, os seus sábios, e falou para eles assim: interpretem o sonho que eu tive. E aí eles falaram assim: tá bom, conte o seu sonho que nós vamos te interpretar. E aí ele foi esperto, ele disse assim: não, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois interprete o sonho. Porque se ele contasse, a pessoa poderia inventar qualquer coisa, dizer que foi uma interpretação, a chamada profetada da atualidade, e ia ficar por isso mesmo. Mas a forma com que ele fez para saber que verdadeiramente seria uma interpretação de origem sobrenatural, ele falou assim: eu não vou contar o que eu sonhei, você vai ter que me dizer o que eu sonhei e depois dar a interpretação. E nenhum dos sábios foi capaz de revelar o que ele tinha sonhado. Então ele se enfureceu e deu uma ordem falando: se até tal dia ninguém interpretar, eu vou mandar matar todos os sábios. E nesse meio estava Daniel, porque Daniel era um dos sábios da corte de Nabucodonosor, apesar de ele não ter ido lá tentado interpretar até aquele momento. Então, os outros sábios, com medo de morrer, mesmo não gostando de Daniel, foram lá recorrer para ele. Falaram: Daniel, vai acontecer isso, e se ninguém interpretar, vai morrer todo mundo, inclusive você. Aí o que ele fez? Ele foi, dedicou um momento de oração a Deus, pedindo para que Deus revelasse o sonho. Deus revelou, e aí ele foi até a presença do rei. Chegou lá e falou assim: vamos ver o que ele falou. Aí a gente segue o texto. A partir do versículo 29, diz assim, Daniel falando para o rei: quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. E aí começa: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Então essa foi a visão. Primeiro ele contou qual foi o sonho que o rei teve. E o rei teve esse sonho. Ele viu uma grande estátua, imagina uma estátua grande, pelo menos uns 30 metros de altura. Vamos comparar com o Cristo Redentor, digamos assim, uma estátua em formato de um homem de pé. E essa estátua era feita de vários tipos de metais. Então, a cabeça da estátua era feita de ouro puro. Depois, o peito e os braços da estátua feito de prata. Os quadris e o abdômen da estátua feito de bronze. As pernas de ferro e os pés era uma parte de ferro e uma parte de barro. E aí logo em seguida Daniel dá a interpretação do que significa esse sonho. Vamos ver o que ele leu. Versículo 37 de Daniel 2 até o versículo 45. Olha o que Daniel fala: tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus
concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro. Embora tenhas visto ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Este é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então essa foi a resposta que Daniel deu para o rei. Então, quando ele vai falar do primeiro rei, né, ele fala: tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Lendo isoladamente esse texto, nós podemos pensar que Daniel quis dizer que a própria pessoa do rei Nabucodonosor se era a cabeça de ouro. Mas, quando ele vai falar do segundo reino, ele fala assim: em seguida virá um reino inferior ao teu. Então isso mostra que ele não estava falando da pessoa do reino, mas sim do reino babilônico. Nós temos que entender essa forma, né, essa estrutura que a Bíblia utiliza para falar de rei e reino. Porque dentro do contexto bíblico, o reino é representado pela pessoa do rei, e o rei por si só é um representante de seu reino. Então, quando nós vamos falar aqui de cada uma das partes da estátua, significa que ao mesmo tempo elas representam a pessoa do rei que governava aquele reino e o reino que ele governava. Por que é importante entender isso? Que quando nós vamos comparar lá com Apocalipse 13, lá na frente, eu vou mostrar para vocês que a besta lá em Apocalipse 13, ela simboliza ao mesmo tempo o anticristo, que é o rei desse império, e o império mundial que ele levantará. E não só um ou só o outro. E essa ideia vem justamente da forma como as profecias de Daniel revelam isso. Da mesma forma, vocês vão ver que essa pedra que cai nos pés da estátua e a implode, né? Quando fala destruiu a estátua, imagina aquela implosão que faz do prédio assim, né? Dinamita lá a fundação e ele desaba para dentro de si mesmo, assim, né? Sumindo, até virar só poeira. E foi exatamente isso que aconteceu com a estátua na visão. Uma grande pedra, uma grande rocha, sem auxílio de mãos humanas, salta de um alto monte e cai aos pés da estátua e ela implode, assim, desabando para dentro de si mesma, até que sobra só o pó, e a Bíblia fala que bateu o pó, bateu o vento e levou todo esse pó embora e não sobrou nem vestígio. E essa pedra cresceu e tomou toda a terra, né? Se espalhou por toda a terra. Quem é essa pedra? É a própria pessoa de Cristo, né? Muitas vezes Cristo, Deus, são comparados na Bíblia com figura de linguagem da pedra, da rocha, né? O próprio Jesus não fala a pedra angular, a pedra de esquina que se tornou mais importante e que os construtores rejeitaram, né? A rocha que fluiu água viva, né? Que nós vimos lá no capítulo 1, que a rocha era Cristo,
como o próprio Paulo fala. Então o rocha é uma figura de linguagem para Cristo. Mas dentro desse contexto não é só a pessoa de Cristo, né? É Cristo como o rei, o reino messiânico, e o reino messiânico que ele representa, que vai encher toda a terra. Então é isso que eu vou falar mais à frente lá, que essa pedra que cai também representa Cristo e seu reino. Tá? Então, isso é um ponto importante para vocês entenderem bem esse capítulo 4. Cada uma das partes da estátua, depois cada um dos animais que nós vamos ver no tópico a seguir, elas representam o rei e seu reino, os dois juntos ao mesmo tempo. Ok? Então, o primeiro reino, a cabeça de ouro, página 71. Segundo Daniel, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. O ouro é o segundo metal mais valioso do mundo, perdendo somente para a platina, que é raríssimo. Na tentativa de obter pequenas quantidades desse metal, muitos homens arriscam suas vidas em garimpos ou chegam até a matar e roubar para obtê-lo. Muito ouro foi utilizado na construção da Babilônia para decoração, principalmente nos templos, nos altares, nos palácios e nas imagens dos deuses. Nabucodonosor foi o fundador do Império Neobabilônico. Esse império era uma nova versão do antigo Império Babilônico fundado por Nimrod, bisneto de Noé, conforme nós vemos na Gênesis 10, versículos 8 a 12. Nabucodonosor foi um grande líder para seu império, desenvolvendo a Babilônia grandemente nas artes, né? A Babilônia é considerada o berço da música, né? Foi onde se originou a música como conhecemos hoje. Também era proeminente na arquitetura, né? Quem nunca ouviu falar do Jardim Suspenso da Babilônia, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E por isso comparáveis às pirâmides do Egito. E também no poder militar, onde o exército babilônico era muito forte. Por seu grande esplendor e beleza, por seu grande desenvolvimento cultural nas artes, na arquitetura e na construção, na astronomia e na ciência em geral, por sua sociedade altamente desenvolvida para a época, a Babilônia é identificada com a cabeça de ouro na estátua dos impérios mundiais. Talvez seja por esse motivo que, mesmo depois dos 70 anos do exílio babilônico do povo judeu terem acabado e o rei Ciro ter liberado o povo, tornando livre para ir embora, a grande maioria dos judeus preferiu ficar e não voltar para a Palestina. Isso é uma outra curiosidade também. Depois que o rei persa Ciro autorizou os judeus a voltar, tem uma estimativa de que mais ou menos só 5% dos judeus voltaram. O resto ficaram espalhados pelas cidades do domínio persa. E é por isso que depois, na época de Jesus, já tinha tantos judeus espalhados em outras cidades, principalmente que nós vamos ver no livro de Atos lá, né? Eles iam a várias cidades, as cidades já tinham sinagogas e já tinham judeus lá nas outras cidades. Esses judeus foram os que não voltaram do cativeiro babilônico e preferiram ficar espalhados ali pelas nações ao redor. Então o que a Bíblia profetiza é que esse primeiro reino, que era da época de Daniel, a cabeça de ouro, é o reino babilônico, o Império Babilônico, né, que atinge o seu auge ali com Nabucodonosor. E quem veio depois dele? O segundo reino, representado pelo peito e braços de prata, na página 72. Diz assim o texto: o segundo reino foi mais poderoso que o anterior, pois derrotou a Babilônia e assumiu o domínio mundial. Estes são os medos e persas. O verdadeiro rei do Império Persa era Ciro, mas quem reinou na Babilônia foi Dário, ou Dario, na qualidade de um representante de Ciro e sobre a autoridade dele. Ciro assumiu o domínio sobre o Império Babilônico após derrotar Belsazar, o último rei do Império Babilônico, está lá em Daniel 5. Da mesma forma que a prata é inferior ao ouro, o Império Persa, apesar de ser militarmente mais forte e maior que o babilônico, foi considerado inferior. Isso se deve principalmente ao desenvolvimento social e intelectual dos persas, que não era tão alto quanto dos babilônicos. O Império Persa foi bem menos exuberante e luxuoso do que o Império Babilônico, mas em compensação durou muito mais tempo. Como os braços são dois e geralmente um é mais
forte que o outro, este império foi formado por dois povos, os medos e os persas, mas os persas foram mais fortes e se levantaram acima dos medos. Os persas, ao perceberem que a sociedade babilônica era superior, adotaram sua cultura e seus costumes. Então, o império que popularmente nós chamamos de Medo-Persa, mas de Império Persa, na verdade o nome correto dele é Império Medo-Persa, porque ele chegou ao seu auge, se consolidou, quando dois povos se uniram, os medos e os persas. E aí, os medos, apesar de ser um povo mais antigo, eles eram menores numericamente. E os persas eram um povo mais novo, mais recente, mas eram maiores numericamente. Então, depois dessa união, os persas acabaram sobrepujando os medos, e por isso que o império é conhecido como Medo-Persa. E para vocês terem assim uma noção mais contextualizada do local, o povo que na antiguidade eram os medos, hoje é o povo do país do Irã, e os persas são o Iraque. Então esse império medo-persa, ele iniciou-se juntando os países que hoje correspondem mais ou menos ao Irã e Iraque, aquele pedaço ali. E aí depois eles foram dominando os demais países ali do Oriente Médio, chegando até a Babilônia, né? Então, da mesma forma que a prata é inferior ao ouro, esse império persa também era inferior intelectualmente, culturalmente, socialmente aos babilônicos, mas ele tinha a vantagem da força bruta. Depois vocês vão ver, quando eu falar da visão dos animais, que a característica principal do Império Persa era um exército muito numeroso e grande força bruta em seus ataques. E foi com essa força bruta que ele conseguiu dominar os babilônicos e alcançar a supremacia mundial. Vocês vão ver que esses impérios eles vão um substituindo o outro. Eles alcançam o status de império mundial quando derrotam o seu maior rival, assumem a supremacia mundial e se tornam um império sem rival. Isso é importante dizer, que não quer dizer que o império vai dominar o mundo inteiro, mas quer dizer que naquele momento ele se torna o maior império do mundo, ele não tem rival. Por isso ele tem o status de império mundial. Tá? Agora nós vamos para o intervalo e vamos continuar a aula aqui, voltando no capítulo 4. Nós já falamos das duas primeiras partes da estátua. Cabeça de ouro representa a Babilônia, peito e braços de prata representam o Império Medo-Persa. Agora nós vamos para o terceiro reino, página 72. O ventre e os quadris de bronze. O texto diz assim: o império que sucedeu os persas foi fundado por Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Depois de sua morte, dividido entre quatro de seus maiores generais. Este império começou quando as cidades-estado da Grécia e Macedônia se uniram sob um governo único. O Império Grego só assumiu a soberania mundial depois que Alexandre derrotou o último rei persa, Dário III, e assumiu os seus territórios e o seu poder. Um filme, que não é um filme cristão, é um filme secular, mas que ele retrata até de uma forma bem fidedigna esse contexto histórico, esse momento da história, é o filme chamado Alexandre. Ele deve ter saído há menos de 10 anos atrás. É aquele ator chamado Colin Farrell, ele que faz o Alexandre. Então, se vocês quiserem entender mais o contexto histórico dessa transição do Império Persa para o Império Grego, ele que faz o Alexandre. Então, no começo mostra o pai dele lá, o rei Filipe, unificando a Macedônia e a Grécia. Depois o Filipe morre e ele sobe como rei desse império e empreende guerra contra os persas. Ele que derrota o Dário III, que é o último rei do Império Persa, e vai conquistando os territórios. Esse filme é até um filme legal para vocês entenderem esse contexto. É lógico que não é um filme cristão, é um filme secular. Então, como ele é fidedigno ao contexto da história, vai ter cenas fortes, tá? Mas do contexto histórico é um filme interessante. A profecia chama este reino de Reino de Bronze, porque esse era o grande diferencial dos soldados gregos. Suas armaduras, capacetes, escudos, espadas e machados eram todos de bronze. Posteriormente, a
até as moedas cunhadas com o rosto de Alexandre, que circulavam dentro do Império Grego, foram feitas de bronze. O Império de Alexandre dominou a Grécia, Pérsia, Egito, Mesopotâmia e se estendeu até a Índia, se tornando maior que todos os impérios mundiais anteriores. A profecia diz que ele governaria toda a terra. Essa declaração não deve ser entendida com o sentido de todo o espaço físico da terra, nem com o sentido de toda a terra conhecida na época. O sentido correto desse texto é que ele se tornaria o império mais poderoso da terra, de forma que nenhum outro império pudesse ser rival à altura dele. Nesse sentido, ele dominou toda a terra. Na antiguidade, um reino era reconhecido como império mundial quando se tornava o maior e mais poderoso de todos, ou seja, assumindo a supremacia mundial. Esse tipo de afirmação superlativa era comum na antiguidade. O próprio rei Ciro, do Império Persa, após ter adquirido a supremacia mundial, denominou a si mesmo o rei do mundo. Então, o Império Grego, ele subiu ao poder, com Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande, e ele veio lá da Grécia, fica ali no finalzinho da Europa, e foi vencendo e dominando cada um dos territórios dominados pelos persas anteriormente, inclusive ali a Palestina, a terra de Israel, e derrotando os persas até que assumiu todo o território deles. E ele foi maior do que os impérios anteriores. Cada um desses impérios que nós estamos vendo, o próximo é maior que o anterior. Então, o persa já foi maior que o babilônico, e o grego foi maior que o persa, se nós formos ver em território, em abrangência do território deles. E uma das características que nós vamos ver na outra visão dos animais é a grande velocidade com que Alexandre conquistou seus territórios. Em apenas 10 anos, ele conquistou todos os territórios do Império Persa, e até além das fronteiras do rio Eufrates, e chegando até as divisas com a Índia, e conquistou todo o seu território em apenas 10 anos. Para vocês terem um efeito de comparação, depois do Império Romano, para conseguir dominar todo esse território, demorou quase 200 anos. E o Alexandre conseguiu em apenas 10 anos. Mas ele morreu jovem. E depois de conquistar tudo, quando ele estava voltando para casa, ele foi acometido por uma doença, uma enfermidade. Alguns dizem que foi cirrose, outros que foi malária, e ele morreu em pouco tempo. Mas isso eu vou explicar melhor na visão dos animais, que elas se encaixam mais com isso. E por que utilizar aqui o bronze, para representar a Grécia? Era o principal metal que eles utilizavam. E é interessante como é formado o bronze. Quem conhece um pouco de metalurgia, o bronze ele é uma liga metálica, não existe elemento bronze. O bronze é formado quando se juntam dois metais, que é o quê? Cobre e estanho. Então você tem que derreter cobre e estanho, fundir os dois, e o resultado dessa liga metálica é o bronze. E qual a grande vantagem do bronze? Você vê como a química é interessante nessa parte. O cobre, aquele mesmo cobre que a gente faz a parte interior dos carros, ele é bem molinho, é bem maleável, E o estanho é mais maleável ainda, acho que é um dos metais mais moles que tem. Aquele que o pessoal usa aquelas barrinhas para fazer solda em componentes eletrônicos. Você pode pegar uma barra de estanho dessa grossura que você dobra com a mão, de tão molinho que ele é. Mas descobriram que quando se derrete esses dois metais e funde os dois, por causa da forma da estrutura química que eles se unem, o resultado é um metal bem mais duro do que o cobre e do que o estanho. Então você derrete dois metais moles, junta e vira um metal duro. Você vê que coisa que interessante que eles descobriram? E por serem metais moles, eles derretem a baixas temperaturas. Naquela época não tinha esses fornos de fundição que se tem hoje, não se conseguia temperaturas muito altas assim com fogo. Então, por isso que na época não dominavam o ferro, por exemplo, porque o ferro necessitava de temperaturas mais altas para ser fundido. Mas o estanho e o cobre eles conseguiam derreter com a tecnologia que tinha na época, e aí eles forjavam o bronze, e o bronze era um metal bem resistente, duro, e por isso eles utilizavam em todas as armas,
espadas, escudos, lanças, armaduras, elmos, todo o equipamento militar deles era feito do bronze, né? Os gregos, eles foram, acho que, um dos primeiros ou dos principais povos a dominar a tecnologia de forjar com bronze, né? E isso foi a característica principal dos exércitos. Então, se você pegar aquele outro filme, por exemplo, Troia, né, aquele que tem o Brad Pitt lá, se vocês forem ver, a armadura deles, ou até esse 300, que é um pouco mais recente, né, todo o equipamento deles é tudo de bronze, né, mostrando ali a tecnologia usada na época. E como essa foi a principal característica, depois até Alexandre o Grande, não sei se vocês sabem, ele foi o inventor do dinheiro. Sabia o dinheiro como conhecemos hoje, moeda? Né? Foi Alexandre Magno que ele teve essa ideia de estampar a sua face na moeda. Antes disso, o pessoal até tinha assim porções de metais preciosos, prata, ouro, mas essa moeda, como conhecemos, não tinha. E ele foi o primeiro, depois que dominou seu território, que teve a ideia de forjar moedas, né, de prata, de bronze no caso, com a sua imagem, uma representação do seu rosto. Porque as pessoas iriam circular o dinheiro por todo o território, e todo mundo, cada vez que pegasse a moeda, ia olhar e reconhecer o rosto de quem que mandava naquela época, quem que mandava naquele lugar. E isso é um conceito que começou naquela época, se estendeu por todo o Império Romano e vem até hoje, né? A maioria, aqui no Brasil não, a gente usa figuras de animais, por exemplo, né? É um pouco diferente, mas se você pegar o dólar, por exemplo, todas as cédulas do dólar são fotos de grandes líderes que eles tiveram nos Estados Unidos. Então, até hoje, esse conceito de colocar o rosto no dinheiro veio lá de Alexandre. Ele foi o primeiro a fazer isso. Então, esse foi o império que sucedeu os persas, né? O Império Grego com Alexandre o Grande. Agora nós vamos ver o quarto reino, as pernas de ferro. Aliás, antes de entrar, eu vou até explicar para vocês. Por que eu estou fazendo uma descrição bem breve aqui desses impérios e não estou entrando em muitos detalhes? Porque depois nós vamos ver de novo cada um desses impérios na visão dos animais, de Daniel 7, que é o próximo tópico desse capítulo. E lá na visão de Daniel 7, como ela já é a segunda visão, eu vou juntar as duas e vou dar mais detalhes de quando começou, quando terminou, quais foram os reis, né? Então, se eu falasse aqui, eu ia repetir lá, por isso que aqui eu fiz uma descrição mais breve, tá? Então não se preocupem de achar que está incompleto aqui, porque nós vamos ver com mais detalhes na visão dos animais, tá? Quarto reino, as pernas de ferro, finalzinho da página 73. O quarto império mundial foi o Império Romano. Este império foi superior a todos os outros, tanto em poder, quanto em duração e também em extensão territorial. A caminhada de Roma rumo à supremacia mundial começou em 200 a.C., quando Roma derrotou Cartago, que era sua maior inimiga no norte da África. Depois disso, ao longo das décadas, Roma foi dominando e absorvendo diversos territórios, até chegar nos reinos gregos remanescentes do Império de Alexandre no Oriente Médio. Depois de dominar um a um os reinos gregos, Roma assumiu o domínio de toda a Mesopotâmia, dominando assim o Oriente Médio e estabelecendo sua supremacia mundial. Em seu apogeu, sua extensão dominou desde a Inglaterra até a região do rio Eufrates. O ferro é um dos metais mais sólidos encontrados na natureza. Na antiguidade, era o material mais resistente a ser utilizado. Essa grande dureza demonstra o estilo duro e cruel desse império. Em seu estilo de governo, Roma foi definida historicamente como a monarquia de ferro, mesmo não sendo uma monarquia nessa época. Da mesma forma que o ferro é capaz de causar grande destruição e prevalece contra vários outros tipos de materiais por causa de sua resistência, o Império Romano adquiriu seus territórios através da força e da guerra, destruindo e esmagando tudo por onde passava com seu gigantesco exército armado. Depois de dominar os reinos, Roma os convertia em
províncias do império e as mantinha sob seu jugo de ferro. Se alguma província se revoltava contra Roma, era aniquilada. Como exemplo disso, temos a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, por que Roma é associada com o ferro? Pela grande dureza que aquele império tinha. Era um império que, quando ia em guerra contra um inimigo, normalmente ele não fazia reféns, não fazia prisioneiros. Se alguma cidade-estado, algum povo se revoltava contra eles, eles mandavam quando fosse necessário, 1, 2, 3 legiões romanas para aniquilar completamente aquele povo. Matava todo mundo para servir de exemplo para que ninguém se revoltasse mais contra o jugo de Roma. E assim Roma foi derrotando um a um dos povos remanescentes do Império Grego, das regiões, até assumir a supremacia mundial. E olha que interessante. Da mesma forma que as pernas são a parte mais longa do corpo, este império, dentre os relacionados nessa profecia, foi o que teve a duração mais longa. O corpo humano tem 2 pernas, sendo que elas são do mesmo tamanho e residem uma de cada lado do corpo, para assim lhe dar equilíbrio. Da mesma forma, o Império Romano foi administrativamente dividido em 2 partes, uma no Ocidente, chamada de Império Romano Ocidental, com sua capital em Roma, e outra no Oriente, conhecida como Império Romano Oriental, com a sua capital em Constantinopla. Firmado assim dessa forma em suas 2 pernas, uma no Oriente e outra no Ocidente, o Império Romano manteve sua existência equilibrada por muitos séculos. Então, o Império Romano, ele dominou todo o mundo antigo por mais ou menos 600 anos. Ele foi um dos impérios com maior duração na história. E se nós observarmos assim, tenta imaginar a estátua, a visão da estátua com proporções de um corpo humano comum, outro detalhe que nós vamos ver é isso. A duração dos impérios equivale mais ou menos ao tamanho daquela parte do corpo. Então, por exemplo, a cabeça é menorzinha, por isso que o Império Babilônico só durou 70 anos. Depois o peito e os braços é um pouco maior. Aí o Império Persa, vocês vão ver que já durou um pouco mais de tempo. E depois o quadril, é uma parte, o quadril e as pernas, é uma outra parte já um pouco maior, mas também menor que a cabeça. Então, comparando a proporção do corpo da estátua, equivale mais ou menos ao tempo de duração de cada império. E quando nós chegamos na Roma, que são as pernas, a parte mais comprida do corpo, cai justamente no império que dominou o mundo por mais tempo. E a estátua tem 2 pernas, porque é um corpo humano comum. E justamente o Império Romano era subdividido em 2 partes, o Império Romano do Oriente e do Ocidente, inclusive com 2 capitais. A capital do Ocidente era Roma, do Oriente era Constantinopla. E subdividido dessa forma é como se o Império fosse realmente 2 pernas que caminhavam juntas para exercer o seu domínio. Tá? Agora nós vamos ver a evolução do 4º reino, os pés de ferro e de barro. Então imagina assim, como é os pés de ferro e de barro? Se vocês analisarem do ponto de vista químico, o ferro é um metal e o barro é um minério que é não metal. O que significa isso? Eles não se fundem, eles não dão liga. Mesmo se você derreter os dois, transformar o barro assim como lava mesmo de vulcão e misturar com o ferro derretido, quando seca e endurece, ele fica parecendo, sabe aquele bolo nega maluca? Que a pessoa pega uma massa clara, branca ou amarelada e uma massa escura assim de chocolate, depois da massa pronta ela mistura tudo as duas assim e taca na forma. E aí depois que cozinha você corta, eles estão espalhados, mas continua separado, um pedacinho branco e um pedacinho preto, eles todos espalhados. Então está junto, mas não está ligado. Ele não deu uma mistura homogênea, ele cria uma mistura heterogênea. Está junto, mas ao mesmo tempo não está unido. Vocês sabem como é o bolo negro maluco? É daquele jeito. Então, os pés de ferro e de barro era assim. Se você imaginar a estátua, é como se tivesse o formato ser um pé direitinho, mas tivesse pedacinho de ferro e pedacinho de barro assim, separados uns dos outros, formando aquele pé, porque não dá mistura. E é justamente isso a característica do que aconteceu.
né? Porque se é ferro, significa que parte daquele império é Roma, é do Império Romano, porque as pernas eram de ferro, mas significa que é Roma misturado com outra coisa, que é justamente o barro. Vamos ver o que aconteceu. No 5º século depois de Cristo, a situação do Império Romano era difícil. Várias tribos bárbaras estavam realizando constantes e sucessivas invasões contra os territórios do Império. Devido ao alto custo de manutenção, o contingente de soldados havia caído bastante, e por isso não havia exércitos para proteger todas as fronteiras ao mesmo tempo. A Roma dessa época estava muito mais fraca do que a Roma dos séculos anteriores. Seus governantes atuais, em comparação com os antigos Césares, eram visivelmente débeis. Devido a tudo isso, Roma foi incapaz de resistir às invasões bárbaras. O Império Romano foi derrotado e perdeu sua supremacia como Império Mundial. Então, no 5º século, Roma caiu. E por que ela caiu? Manter um exército grande e numeroso custa muito caro, né? O custo dos soldados, de manutenção, dos salários deles, dos mantimentos, custos de transporte, equipamentos, é um custo muito caro. É por isso que Roma, né, ela tinha condições de ter um exército grande, porque ela tinha muitas províncias e cobrava impostos altíssimos de todas, inclusive a própria Judéia lá na época de Jesus. E é com esse dinheiro que ela tinha para poder investir no exército. Mas aos poucos, os Césares foram gastando muito dinheiro com o que não devia. Vocês nunca ouviram falar isso, político corrupto, né? Que pega o dinheiro que era para uma coisa e que vai por muito tempo gastando com o que não devia e depois a fonte seca, né? Isso já vem lá da Roma antiga, bem mais antigo do que vocês imaginam. Isso foi acontecendo com o Estado romano. Até que aconteceu o seguinte: os vários povos bárbaros do norte da Europa, de outras regiões, estavam ao redor das fronteiras romanas e queriam invadir. Mas enquanto o Império Romano tinha exército em todas as fronteiras, não dava. E aí alguém começou a ter a ideia de baratear. Nós estamos gastando muito com o exército, então para sobrar dinheiro com outra coisa, vamos começar a gastar menos com o exército. A gente deixa um exército principal no meio e só uns gatos pingados aqui nas fronteiras. E aí quando tiver um problema, alguém vai avisar que está tentando invadir, a gente manda o exército principal para lá. Só que o que eles não pensaram era a estratégia que os bárbaros iam fazer, que eles iam fazer o que aconteceu depois. Imagina que aqui, por exemplo, bem no extremo ocidente da Europa, onde é a França, onde é a Inglaterra, algum povo bárbaro vem e tem que invadir. Aí começa uma guerra. E aí o que o exército romano faz? Desloca o principal para ir para lá. Só que exatamente nesse mesmo momento, outro povo bárbaro vem do outro lado aqui no Oriente e começa a entrar em guerra também. O exército já está lá. Então, esse lado aqui o exército não vai dar conta. Aí eles perdem o território. Então, até ganhar a guerra ali e voltou para o meio, já perdeu um pedaço. Aí depois, ao mesmo tempo, continuam um no norte, um no sul, outro por um lado, outro pelo outro. Os bárbaros começaram a entrar em guerra tudo junto nas fronteiras. E aí o exército romano não tinha exército suficiente para defender todas ao mesmo tempo. Aos poucos ele foi perdendo uma de cada vez e ele foi se estreitando o território, até que no século V os bárbaros conseguiram chegar até a Itália e invadir Roma. E aí quando eles invadiram Roma, que Roma caiu, foi a queda do Império Romano, né? E olha o que aconteceu. Porém, nenhum outro império assumiu seu lugar na supremacia mundial. O que aconteceu, na verdade, foi a fragmentação do Império Romano em vários reinos, mais precisamente 10 reinos liderados por 10 povos bárbaros, que se misturaram com os romanos e deram origem aos povos europeus. Então, quais são esses 10 povos bárbaros que invadiram ali a Europa, que é a área do antigo Império Romano? Os ostrogodos, visigodos, francos, vândalos, suevos, alamanes, anglo-saxões, éranos, lombardos e burgúndios. Então são esses 10 nomes difíceis, né? Que lindos. É por isso que são bárbaros, né? Aliás, sabe de onde vem o termo bárbaro? Bárbaro na antiguidade queria dizer que é pertencente a um povo que não tinha cultura greco-romana. Porque os gregos disseminaram sua cultura durante o tempo que eles dominaram,
e depois, quando Roma dominou os reinos gregos, eles absorveram a cultura grega, inclusive a própria língua, os deuses gregos, os costumes gregos, a filosofia grega. Os romanos absorveram tudo isso, porque eles perceberam que era uma cultura superior a deles. E aí, os povos do Oriente Médio, de origem semita, de outros povos, a palavra bar, em hebraico, em aramaico, até em árabe, quer dizer filho de, né? E todo o sobrenome da pessoa, ela falava de quem ela era pai. Então, por exemplo, Jesus, né? Jesus, filho de José, ele falava Yeshua, Bar e Yosef. Só que não é bar do jeito que eu estou falando, é bem cultural, é bar. Eles falam desse jeito, né? Bem forçando na garganta. Então, quando os gregos e os romanos chegaram nesses países do Oriente Médio e via todo mundo falando bar o tempo inteiro, e não entendia nada do que eles falavam, eles pensavam assim: esse é aquele povo que fica falando bar o tempo todo, a gente não entende nada. E aí daí que veio o nome Barbarian, né? Que depois foi transliterado como bárbaro. Então, originalmente, bárbaro significa povos que não pertencem ao contexto greco-romano, que não tem a cultura greco-romana, que vem de fora, né? Essa é a origem do nome bárbaro. E tem alguns povos aqui que dá pra gente saber de onde veio. Por exemplo, esse visigodo, só para vocês saberem, foram o povo que depois colonizou a Itália. Mas, por exemplo, aqui o outro, francos. Os francos foram os que colonizaram a região que hoje nós conhecemos como França. Então, esse povo bárbaro, os francos, misturados com os romanos que já moravam lá, gerou o povo francês. Esses alamanes gerou os povos germânicos, os povos alemães, né? Misturando os romanos com os alamanes. Então, os alemães e os outros povos ali, Noruega, Suíça, Suécia, né? Áustria, os outros povos ali de povos alemães. Quer ver outra aqui também, que nós conhecemos? Anglo-saxões. Os anglo-saxões são os povos que colonizaram a ilha da Grã-Bretanha. Então, são os ingleses, escoceses, irlandeses. Eles são o resultado da mistura dos anglo-saxões com os romanos, né? Então, esses 10 povos que invadiram ali os territórios do Império Romano, que eram principalmente a Europa, eles se fixaram cada um num lugar, se misturaram com os romanos, e o resultado de cada um desses povos bárbaros, com a mistura com os romanos que já moravam lá, geraram os países da Europa e os povos europeus. E é justamente isso que a profecia nos previa, que depois do término das pernas de ferro, que era Roma, viria os pés de ferro e de barro, ou seja, romano misturado com outro povo, que eram esses bárbaros. E os pés têm quantos dedos? 10. Depois nós vamos ver lá na visão dos animais, que a besta, que é o Império Romano, também tem 10 chifres. Por quê? Porque esses 10 chifres são os 10 impérios, os 10 povos bárbaros que desmembraram o Império Romano e fez com que ele se desmantelasse, né? Eu vou continuar lendo aqui para vocês. A profecia diz que os pés e os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro. O próprio Daniel interpreta que da mesma forma que o ferro e o barro não se misturam, esses povos tentariam se reunificar no império, através de alianças e casamentos, mas nenhuma delas daria certo por muito tempo. Por causa dessa mistura, eles se tornaram em parte fracos e em parte fortes, assim como ferro e barro misturados. Essa profecia está resistindo à prova do tempo até hoje, pois desde a queda do Império Romano, houveram diversas tentativas de reunificar a Europa num único império, mas nenhuma delas deu certo. Outro fato interessante é que durante toda a Idade Média, os reis realizavam casamentos entre seus filhos e os filhos dos reinos vizinhos, numa tentativa de unificar os reinos e trazer paz. Porém, nenhuma delas dava certo por muito tempo, exatamente da forma como Daniel havia previsto. Então, depois da queda de Roma, começou a Idade Média, né, com essas divisões aí dos povos bárbaros. E durante toda a Idade Média, se tornou uma prática muito comum, por exemplo, o rei da França dava o seu filho em casamento para casar com a filha do rei da Itália.
Por quê? Porque através desse casamento eles faziam uma aliança entre as duas nações, elas se tornavam aliadas. Então, numa guerra, as duas lutariam juntas contra um terceiro, e assim por diante. E impediria de uma entrar em guerra contra a outra. Mas, a longo prazo, essa aliança não se firmava, porque quando esses reis morriam, esse casal, eles acabavam virando rei ou de um ou do outro. E aí, no que sobrou, eles subia outra dinastia ou um parente para assumir o trono. E aí aquela aliança era quebrada, né? Ela não se firmava por mais de uma geração, digamos assim. E isso ocorreu com tanta frequência durante toda a Idade Média, que os estudiosos dizem que até a aparência, a fisionomia da nobreza dos diversos países da Europa era tão semelhante, eles eram tão parecidos, porque por várias gerações se casaram uns com os outros, que eles acabaram de forma indireta virando tudo parente, né? E aí eles falavam que dava para reconhecer se alguém era da nobreza só virando a cara da pessoa. Que a fisionomia, os traços físicos dos nobres eram tão parecidos porque eles ficaram por diversas gerações casando entre parentes, uns com os outros. Então ele já falava essa cara de nobreza, né? Daí que vem aquela expressão sangue azul, né? A pessoa já sabe, aquele é da nobreza, tá? Mas isso confirmou, né, e cumpriu o que Daniel já tinha previsto lá em 500 e pouco antes de Cristo. Então imagina, muitos séculos antes, Daniel profetizou que esses 10 povos que formam os países da Europa atual, por muito tempo tentariam se ligar e reunificar o Império Romano através de casamentos e alianças, mas isso não se firmaria a longo prazo. E essa União Europeia que eles fizeram agora é mais uma tentativa? É mais uma tentativa. Você está antecipando o assunto. Mas é exatamente isso mesmo, né? A União Europeia é a maior tentativa de todas de reunificar o Império Romano. Porque quando se fala 10 chifres da besta ou 10 dedos da estátua dos pés, não estamos falando obrigatoriamente de 10 países, porque foram 10 povos bárbaros que se misturaram com os romanos. Mas depois do decorrer de toda a Idade Média, o mesmo povo bárbaro misturado com os romanos gerou 3, 4 países. É que eu falei para vocês, pegar os alamanes lá, eles não geraram só a Alemanha, mas geraram Alemanha, Áustria, Noruega, Finlândia, Islândia, todos os países germânicos. Da mesma forma, na Idade Média, por um bom tempo, Portugal e Espanha foram o mesmo país, depois que subdividiu. Então, o mesmo povo bárbaro gerou Portugal e Espanha, e assim por diante, né? Então, a Europa tem, acho que, mais de 30 países, né? Quase 40, se for contar toda até a Europa Oriental. Mas, todos esses países são descendentes daqueles 10 povos bárbaros que desmantelaram o Império Romano. Então, se nós formos ver em parte de etnia, a Europa inteira são os 10 povos. Tá? Então, quando fala, a União Europeia já tem mais de 30 países, tinha que ser 10 para cumprir a profecia. Não, porque a profecia fala de povos, não fala de países políticos. Tá? Então, eles são remanescentes e descendentes desses 10 povos. Vou continuar aqui a leitura. Da mesma forma que os pés fazem parte das pernas e são a continuação delas, os países da Europa fazem parte e são a continuação do antigo Império Romano. Esse império continua fragmentado até os nossos dias. A reunificação e a ascensão desse império está suspensa e guardada para o período tribulacional, que ocorrerá somente quando o anticristo se manifestar, conforme 2 Tessalonicenses 2. Depois, lá no capítulo 7, eu vou explicar de novo 2 Tessalonicenses 2, que Paulo fala que o mistério da iniquidade já opera desde a antiguidade. Quer dizer, todos os planos do diabo para trazer o anticristo ao mundo já estão sendo articulados desde a antiguidade. Mas existe um que o detém, que detém a manifestação do anticristo, e esse é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que só quando ele for retirado ou afastado, que é o termo mais correto,
é que o anticristo poderá se manifestar. Então a presença do Espírito Santo nessa terra por meio da igreja impede a manifestação do anticristo. E é por isso que a igreja tem que ser arrebatada primeiro, porque é só quando ela for arrebatada que esse poder do Espírito Santo vai ser levado junto com a igreja, e aí o caminho vai ficar livre para o anticristo se manifestar, né? Mas isso é só uma palhinha. Nós vamos ver isso mais detalhadamente lá no capítulo da tribulação. Então, para finalizar aqui, só vou ler o finalzinho. Esse grande líder político irá reunificar esses reinos e reviver o antigo Império Romano, do qual ele mesmo se tornará líder. Quando esse império se reunificar, será o mais poderoso que o mundo já conheceu, o Império Romano revivido, uma nova versão atualizada e moderna do Império de César, Calígula e Tito, que invadiu Jerusalém e expulsou os judeus no ano 70 d.C., causando a morte de muitas pessoas. Esta segunda fase do Império Romano será formada por 10 reinos, que provavelmente serão países vinculados à União Europeia. Para reforçar essa palavra, lembramos o leitor que a Europa está se unindo, tornando-se um só Estado. A União Europeia está ligando todos seus países em sua economia, política e até de forma militar. Tudo isso está prestes a acontecer, pois este último império não é outro senão o império do anticristo, que dominará o mundo durante os 7 anos de tribulação. Então, conforme o que a Bíblia ensina nas profecias de Daniel, o império do anticristo será a ressurreição do Império Romano, será uma forma moderna do mesmo Império Romano que existiu lá na época de Jesus, né? Isso nós vamos ver nos capítulos seguintes com mais detalhes. Mas o